esses aqui que você trouxe aqui lá no MDF. Como é que tá o ateliê Acrylex lá? Tá tudo Como estão bem. as meninas? Sempre na correria, né? Do dia a dia, das feiras, né? dos Vocês workshops, viajam dos bastante. cursos, bastante. Tem muitos professores também em todo o Brasil, né? Tem bastante. Pessoal Espalhado nos estados, isso. Legal isso, né? Sempre. E o que você vai trazer pra gente hoje aqui de pintura? Eu fiz uma plaquinha com imitação do azulejo português. O que tá na moda, isso. Super fácil, com stencil. Bem tranquilo de fazer. Olha que interessante, né? É que aqui tem esse sombreado, né? Sim, vou ensinar transparência, algumas folhinhas e a pátina também que fica na moldura. Valoriza bem. Vou chamar nosso câmera que eu quero todos os detalhes. Toda vez que ele vem aqui e ele traz essas imagens aqui para o pessoal de casa, a gente recebe sempre muitos elogios no nosso site, né? E o pessoal de casa pedindo, né? Muita gente manda e-mail, Natan, você só mostra tecido, você só mostra patchwork, mostra pet appliqué. A prova de hoje é que tem pintura também. Sim, teve a aula da madeira. Mayumi, agora a sua aula, ou seja, tem também pintura, tem MDF. O pessoal pede bastante, então, ó, mais uma vez que temos aulas de pintura no nosso programa. Sim, de tudo um pouco, né? É isso aí. Então aqui eu trouxe os passos já bem adiantado para poder estar explicando direitinho, tá? Aqui é uma plaquinha de MDF com a tinta Nature Colors branca, tá? Então eu passei 2 demãos e lixei Seria com uma o fundo lixinha. dela, né? Isso, o fundo, a preparação dela. E com uma lixinha 400 só vim lixando para tirar as imperfeições, tá? Então aqui eu coloquei 2 fitinhas, que é para isolar a parte de cima e a parte de baixo, onde eu vou fazer o azulejo. Com um rolinho de espuma e a tinta azul seco, eu vou passar só no centro, ó, deposito bastante tinta e venho, ó, respeitando aqui onde tá a fita crepe. Ah, uma dica legal também que eu não falei, quando eu for trabalhar com fita crepe, é passar a borrachinha bem na bordinha aqui, ó. Vou só mostrar rapidinho, tá? Ó, passando a borrachinha, a fita crepe vai aderir bem no MDF. Aí eu tenho certeza que não vai vazar no lado que eu quero branquinho, tá? Então, coloca mais um pouquinho de tinta. E aqui é bem simples, tá? Só espalhar bem a tinta. E o rolinho ajuda a ficar uniforme, isso, né? A quantidade de tinta. E é mais rápido também, né? Então aqui é só esticar a tinta. Como é uma cor escura e um fundo claro, eu passo 2 demãos, tá? Seco bem. Então aqui é só assim. Aí vou secar, assim, quem quiser agilizar com o secador ou deixar natural pode secar. Aí aqui eu já trouxe um pouquinho adiantado, tá? Então passei 2 demãos, sequei bem e vim com um molde, ó, vou tirar só pra mostrar bem. Esse aqui eu fiz um molde de papel cartão, super fácil. Passei o risquinho, cortei e vou apoiar aqui para fazer o meu vaso, onde eu vou fazer as flores. Aqui um pincelzinho, o 0,54 de cerdas duras, também que dá para fazer o stencil, e com a tinta branca. Então, ó, vou pegar um pouquinho de tinta. Também é Nature Colors, né? Tô usando tudo Nature Colors, Tiro o excesso, aí vai dar... Tem gente que gosta de vir dando batidinhas, como se estivesse fazendo um stencil mesmo. Ou movimento circular. Assim é mais fácil do que eu vir chapando com um pincel macio, porque aí muitas pessoas deixam vazar entre o molde. Então, ó, ou dando batidinha... E você colou o molde com a fita crepe para com a te fita dar uma crepe, segurança maior, isso, né? para não sair do lugar. Aí eu venho dando batidinhas ou fazendo movimento circular. Aí eu vou fazer todo o vaso. E é a mesma coisa, passei uma demão, eu vou secar bem e venho com a segunda demão. Tá vendo? Super facinho. Acho que Olha deu que pro... interessante. E você que está acompanhando o nosso programa, a Gabriela mostrando aqui esse azulejo português, que peça elegante também, peça para decoração mesmo. Sim, dá para fazer com fruta, sempre fazendo detalhe, né, com azulejo. Dá para colocar na cozinha, numa sala. Aqui que eu fiz um vaso, dá para colocar num jardim de inverno, aí cada um consegue fazer
né? O seu estilo. Né? Então aqui deu pro pessoal entender, né? Vou passar uma demão em todo o vaso de branco, seco e passo a segunda demão, tá? Ó, vou mostrar aqui, tá vendo, ó? Ficou bem certinho. Agora aqui com uma régua, eu só vou deixar marcadinho aonde vai ser o azulejo, ó. Vou colocar aqui com um lápis, aí vai depender da medida de cada plaquinha, tá? A minha aqui é tamanho 20 por 30. Então aí a gente vai medir mais ou menos 5 centímetros de cada, para fazer cada azulejinho, ó. A sua ideia é fazer 4, né? Isso, fazer só 4. Aí na parte inferior também é a mesma coisa, tá? Vou passar o risco, tá? Eu trouxe uma outra já adiantada, né? já bem adiantada, tá? Que eu já passei o risquinho, tá vendo? Aqui dá pra ver certinho o risquinho. E ainda com a régua, ó, eu posso vir tanto com aquela ferramenta de entalhe de MDF ou com a espátula, com o estilete. Tá? Ou eu venho com esse aqui, só seguindo a linha, ó, arrancando uns pedacinhos. Deu pra pegar, que tá tirando uns pedacinhos. Que aqui vai ficar a imitação do rejunte. Então, ou eu venho assim, ou quem não tiver também, ó, com uma régua, de preferência régua de ferro, né? E venho só, ó, tirando uns pedacinhos, tá? Aonde tava aquele risquinho. Isso, ó. Tá vendo? Os 4 azulejos. Que aqui vai ficar o detalhe do rejunte. Aí eu vou fazer em todas as linhas, bem certinho. Então aqui, ó, o meu vaso já tá com o fundo branco e eu vou começar o estêncil, tá? Como o nosso tempo é curto aqui, eu adiantei. Então aqui eu fiz, ó, o estêncil com 2 tons de azul, que foi o azul, e o azul bale, com o mesmo pincel, só que limpinho, tá? Vou depositar um pouquinho de tinta, tá? Como é estêncil, vou tirar bem o excesso no meu papel. Ó, vou fazer a continuação aqui para o pessoal ver como é que fica. Aqui eu usei 2 cores, então, ó. Aqui um pouquinho do azul mais escuro. E no coraçãozinho de fora a gente vai fazer com o azul mais claro. Também o pincel tem que estar seco. Não pode estar molhado, para não vazar a mostra tinta. ali, Márcia, por favor, que ela tira, ó. Isso, ela ó. tira no papel o excesso da tinta. Tem gente que tem dó, só faz assim, ó. Acaba ficando o excesso de tinta, então pode tirar bem o excesso. Pouquíssima tinta, né, Gabriela, que você trabalha. Isso, tem que estar sujo, né, não com muita tinta. Então tirei e vou fazendo a mesma coisa. Vou preencher o coraçãozinho. E o legal, assim, que com um estêncil você consegue fazer vários detalhes. Tá, ó. Aqui fiz o coraçãozinho. Tá vendo? Uma sequência. Aí aqui na parte de baixo eu usei só essa parte aqui, tá vendo? Ó, dá pra pegar o detalhe? Só a parte de baixo do estêncil. Então, fiz aqui no meu vasinho, vou começar os azulejos, ó. Usando o mesmo estêncil, vou usar o azul. Pode ser o azul bale, que é a tinta também Nature Colors, que uma demão você já consegue cobrir bem o vazado do estêncil, tá? Ó. O legal é sempre usar 2 cores, porque se você reparar no azulejo, ele tem vários tons de azul. Então o legal é você trabalhar com bastante tom de azul. E na nossa linha da Nature Colors a gente tem bastante tom sobre tom. Então, dá pra você brincar bem com as cores. Olha só que interessante, né? Aí você mistura um azul claro com azul escuro, ele dá uma cara diferente pra Aí peça. agora, foi aquilo que eu falei, com um stencil você consegue trabalhar vários detalhes, tá? Ó, aqui Trabalhou a minha peça bastante, pronta. que ela já trouxe tudo prontinho, né? Já, As rapidinho. pessoas não imaginam como demora para preparar um passo a passo. Isso, até Aqui secar. fica rapidinho assim, né?
tem que ser rapidinho. Então, quem gostou, depois manda e-mails lá para Acrylex, parabenizando a Gabriela pela aula de hoje, que eu tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar. Tem todo um suporte, qualquer dúvida, pode entrar no nosso site, no nosso Facebook também. Lá também, né? Pode ligar. Então, aqui vocês repararam que eu fiz, né? Intercalei os estêncios, né? Usei 2 modelos, consegui intercalar bastante. E agora eu vou trabalhar com a sombra, tá? Aqui eu já fiz algumas, tá? Nas laterais, em todos os quadradinhos, mas eu vou mostrar uma com a cor concreto. Então, toda vez que eu for sombrear, eu vou umedecer a peça, tá vendo? Pegar a pontinha com a cor concreto, vou trabalhar em uma outra superfície, tá vendo? E quando eu ver que aqui, ó, já tá formando um degradê, eu vou pra minha peça. Ó, deu pra pegar bem o detalhe. Você ter deixado a peça umedecida faz com que o pincel corra melhor no MDF, é isso? Isso, é bem mais fácil, principalmente para quem tem dificuldade na hora de sombrear, então vai ajudar bastante, tá umedecendo a peça. Então, fiz toda a peça. O legal é ter um que a gente chama de pincel mop, que é um pincel bem macio. Aí eu venho só para tirar aquela linha marcada isso também, do sombreado. E aqui, ó, tá vendo que tem uma parte escura? A mesma coisa, só que com o pincel, a gente chama de luz seca. Com o pincel duro. Tiro o excesso, como se eu fosse fazer o estêncil, e venho trabalhando em movimento circular, ó. Só assim, com a mão bem leve. E aqui já tem que estar seco, tá? Senão vai manchar a peça. Então, ó, venho trabalhando com a mão bem leve e vou fazer toda a volta, tá? Agora, aqui a gente vai imitar como se fosse as rachaduras do azulejo. Então, a gente vai usar o Betume Colors. Eu usei o betume na cor marrogane, usar um pincel filete bem macio e só vou fazer, ó, uns detalhezinhos, como se fosse a rachadura do azulejo. Aí pode fazer nos lugares que ela quer, que não tem uma regra. Né? Isso. Então, essa parte de azulejo já tá pronto. Aqui, em casa pode já passar o verde esmeralda. Então, passo o verde esmeralda aqui, eu já passei uma demão, tá? Enquanto seca, a gente vai para transparência. Então, a gente vai usar um pincel macio e o mop. Eu vou, a mesma coisa, vou umedecer a peça. Porque aqui a peça já tá bem sequinha. Aqui, já deu, acho que deu pro pessoal ver, eu passei um risco de uma toalhinha. O que eu vou fazer? Um pouquinho de branco. Para fazer transparência, tem que estar com a tinta bem aguadinha, porque senão vai chapar. Bem então, ralinha, como falo, né? Para correr bem e ficar bem transparente. Aí o que eu vou fazer, ó? Só vou vir preenchendo. Quanto mais aguada ela tá, mais o fundo aparece? Isso, mais transparente a toalhinha vai ficar. Então, fiz isso. Vou vir, antes que seque, ó, vou vir com o mop, você já vê que já vai estar dando a transparência. É isso que dá a transparência na peça. O segredo é tirar o excesso com o mop ou espalhar bem com o mop, né? Aqui eu fiz umas bolinhas de fundo, tá? Eu fiz antes também, como as bolinhas ficam um pouquinho mais cheinhas, então eu tenho que fazer, esperar secar bem e depois vem fazendo a transparência. Olha que lindo que fica, né? Bateu bem até secar, aqui vai continuar batendo bastante até secar por completo. Olha que espetáculo, que aula que a Gabriela está mostrando aí para vocês. Estão acompanhando o nosso programa, viu? Quero o pessoal ligando lá e parabenizando ela na Acrylex, hein? Mandando mensagens no Facebook. Aí aqui agora eu vou fazer só as folhas para estar finalizando. Primeiro, para eu tirar essa marca, ó, vou começar com... Eu sempre falo para o pessoal ter ou um pratinho, alguma coisa descartável para treinar primeiro antes para estar fazendo. Então, ó, para fazer a folhinha, aperto e puxo, tá? É bem simples. Então, primeiro com o verde esmeralda, ó, eu vou fazer toda a beirada. Para quê? Sempre de fora para dentro? Então, aqui não tem... Não precisa. Não. Como é um vasinho,
as folhas ficam todas bagunçadas. Então, ó, só... Vou fazer rapidinho. Você usou a mesma cor do fundo? A mesma cor do fundo. Então, eu passo mais nas bordas, tá vendo? Vou fazer só um cantinho para o pessoal visualizar. Então, terminei aqui, eu vou usar outras cores, que seria um tom entre o verde esmeralda, ó, que é esse aqui é o verde oliva, com um pouquinho do verde pistache. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir preenchendo todo o vaso. Nem espero secar de uma vez, né? Não, pode esperar secar, sim. Legal esperar Isso, secar legal, de baixo, para né? não, porque aí acaba misturando. Ó, eu só venho fazendo as folhinhas. E claro que ela vai fazendo a mais clara por cima, até para se Isso. sobressair bem sobre a peça O legal de por baixo. último, depois que secar, vim só com o verde pistache. Aí, com mágica, ó, teremos... Que linda! A Olha peça que aula pronta. bacana, hein, pro pessoal de casa. Isso, então aqui, ó, deu pra visualizar, eu fiz com o verde pistache por último. E agora, as folhinhas, as flores, né? Eu já deixei algumas prontas, sequinha, pra eu estar fazendo o miolo, pro pessoal ver. É a mesma pincelada, ó, um pouquinho de rosa e um pouquinho de branco. Misturo antes, ó, aqui, e vou fazendo assim, ó. Eu vou girando, que é mais fácil, para fazer cada pétala. Que é uma pétala dupla, né? Com as Isso, com duas cores. Com as duas cores. Tá vendo? Ela fica... Deu para visualizar? Eu tive que virar a Muito peça. bem. Como é que a gente fala para ela, meninos? Ó! E com o pinta-bolinha a gente vai fazer, ó, os miolinhos com a cor melão. Tá? Ó, prontinho. Preciso passar algum verniz? Sim, tem que Ou passar uma sempre, laca? tem que passar no verniz. Aqui eu usei aqui o nosso Acrylfix, tá? O fosco, para não alterar, porque eu vou usar, para dar aquele brilho do azulejo, eu vou O usar spray, né? a laca chinesa. Então, passei uma demão do verniz Acrylfix, vou aguardar a secagem, deixa secando por um dia, que é o ideal, tá? E para ficar com aquele efeito bem brilhante, o que eu usei? A laca chinesa, que é um verniz de alto brilho. Então, quanto mais demãos você passar, mais brilho ele vai ter, tá? Eu posso passar 2, 3 demãos da laca? Pode, pode. O ideal, assim, eu vou passar uma agora, vou aguardar 24 horas e vou passar uma outra demão. Ah, então você volta amanhã no programa? Volta. Sempre aguardando 24 horas, ó. Dá pra ver que vocês vão ver o brilho que vai dar, ó. Olha a diferença. Sim, eu só vou Vocês viram? passar aqui e no vaso. Quanto mais demãos eu passar da laca chinesa, mais brilho ela vai ter. Olha que aula interessante aí. Ó. Pode ser uma camada bem generosa, não precisa ser. Que linda a peça, né? O que dá a beleza é a laca no final, né? Então, ó, passo aqui, passei nessas duas partes e já está finalizada a peça. Parabéns, que aula interessante. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou. Vão receber muitas mensagens, até para a Gabriela voltar. Ela trouxe aqui outras sugestões, outras ideias de como se deve trabalhar com esta variedade e qualidade dos produtos da Acrylex que vocês encontram em todo o Brasil. Para vocês que pediram pintura, teve pintura e de muita qualidade no nosso programa com a Mayumi e também com a Gabriela. Não deixando de agradecer também a aula da Vilma.